Imagina só você estar vivendo no finalzinho do século IX. Roma é um caos. A igreja, mais ainda. Corrupções, brigas por poder, alianças obscuras entre papas, imperadores, bispos e nobres locais. Todo mundo tentando controlar tudo, especialmente a Cátedra de Pedro, o trono do Papa. Mas nem nos tempos mais doidos da história da humanidade dava para imaginar isso aqui. Um Papa sendo julgado, depois de morto, literalmente. O nome dele era Formoso. Sim, esse era o nome do cara. Papa Formoso. Ele governou a igreja por alguns anos, entre 891 e 896, e morreu mais ou menos em paz. Mas foi depois da morte que o verdadeiro inferno começou. Formoso era um bispo importante, conhecido por sua inteligência e diplomacia. Ele chegou a ser enviado como embaixador ao Oriente e caiu nas graças de muitos nobres e reis da época. O problema é que, com tanto prestígio, ele acumulou também muitos inimigos, especialmente entre aqueles que achavam que ele estava passando da conta. Lembra que a igreja nessa época não era só uma instituição espiritual, mas uma potência política. Quem era papa tinha um poder gigantesco sobre reinos, coroas, exércitos e fortunas. Formoso, durante seu papado, tomou várias decisões que desagradaram gente grande. Ele se envolveu em disputas pela coroa do Sacro Império Romano Germânico e se posicionou contra alguns nomes que depois subiriam ao poder. Alguns meses após sua morte, o novo Papa, Estevão VI, decide desenterrar o corpo de Formoso, vestir ele com as roupas papais de novo, sentar o defunto num trono e fazer um julgamento público. Calma, lê de novo. Desenterrar um defunto, colocar ele sentado num trono e fazer um tribunal. Esse episódio ficou conhecido como o Sínodo do Cadáver. E sim, é uma das coisas mais absurdas que a história da igreja já presenciou. Mas por que isso aconteceu? Por que tamanho absurdo foi levado a sério? E por que ninguém barrou? Quando morreu em 896, Formoso foi enterrado normalmente. Mas logo depois, Estevão VI assumiu o papado. E ele tinha um rancor pessoal e político contra Formoso. Sabe aquele ressentimento guardado no fundo da gaveta? Estávamos diante de um homem disposto a qualquer coisa para se vingar. Foi então que veio a ideia macabra: julgar o corpo de Formoso. Não a memória, não os atos, o corpo. Desenterraram o Papa, colocaram roupas papais nele, sentaram ele no trono do tribunal, amarraram o cadáver para ele não cair e colocaram um padre para atuar como se fosse o advogado do morto, respondendo por ele. O sínodo foi público, todo mundo viu, e todo mundo ficou chocado. Formoso foi acusado de ter se tornado bispo de Roma ilegalmente, de ter cometido perjúrio e de ter quebrado regras canônicas antigas. Mas era um morto sendo julgado. E mais, os bispos, obrigados por Estevão VI, declararam que o defunto era culpado de tudo. A punição. Retiraram as vestes papais dele, arrancaram os 3 dedos da mão direita, os dedos da bênção, invalidaram todas as ordenações feitas por ele quando vivo e jogaram o corpo no rio Tibre. Sim, jogaram o corpo de um papa no rio. Mas a história ainda tinha mais uns giros. O povo ficou horrorizado. Nem os piores inimigos de Formoso conseguiram apoiar aquela cena grotesca. Estevão VI acabou sendo preso e pouco tempo depois foi assassinado na cadeia. O corpo de Formoso foi resgatado, velado de novo e enterrado com honras. Alguns papas posteriores anularam o Sínodo do Cadáver, declarando que tudo aquilo havia sido um abuso sem precedentes. Mas o dano já estava feito. A imagem da igreja ficou profundamente manchada, e o episódio passou a ser um dos mais obscuros e vergonhosos de toda a história papal. Talvez que quando o poder sobe a cabeça, a insanidade está logo ali. Talvez que nem os mortos escapam das loucuras humanas. Ou talvez só seja mais uma prova de que a história é sempre mais estranha do que a ficção. O fato é que isso aconteceu, e foi registrado. Um papa realmente foi julgado, depois de morto. E você achando que já tinha visto de tudo, né? Se você chegou até aqui, você é um de nós.
Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história como essa. É por isso que fazemos esse conteúdo. Até a próxima!